Aqui. Olá, professora Marielbe, tudo bem? Tudo bem? Como é que você está? Parabéns aí pela iniciativa. Ô, professora, eu aqui quero agradecer. Para mim é uma honra estar numa live com você. Tá me escutando? Para mim é uma honra incrível estar numa Então, live sim, com você você, está porque ouvindo para mim bem? tô te ouvindo super bem. Você sempre foi, assim, para mim, um estímulo, uma pessoa que eu queria seguir o caminho. Então, assim, para mim é literalmente uma alegria estar numa live com você, que eu sou literalmente sua fã. Então, quero agradecer muito por você estar aqui com a gente. Obrigada. Está dividindo seu conhecimento com a gente. Aqui eu tenho vários alunos do BNMEC, temos uma amiga também muito especial, que é a Bianca Xavier, que está aqui com a gente, a Tatiana Jung, que é minha sócia também aqui no Projeto Tributário em Jogo, está com a gente aqui também. Então, tenho muitos amigos aqui presentes, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, e eu não vou roubar mais o tempo da professora Marielbe, mas eu queria antes de apresentar. Eu sei que ela dispensa qualquer apresentação, porque ela é literalmente um ícone do direito tributário brasileiro, mas vamos lá dizer que a professora Marielbe é pós-doutora em Direito Tributário, uma pessoa que tem conhecimento da área de neurolinguística, neurociência. Ela atua fortemente na questão das mulheres, ela tem várias palestras sobre isso, fala sobre tributação, empreendedorismo. Então, assim, é uma pessoa que atua em várias áreas, né? Não só no direito tributário, sem dúvida, ela é um grande exemplo, também já foi conselheira do CARF e tem essa atuação mais proativa com relação à sociedade, estimulando as mulheres a terem um papel mais proativo, serem agentes dos seus destinos e etc. e tal. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema que é sensacional, que é a reforma tributária. E a mulheres, pessoal. E o que eu acho mais interessante no introito é dizer o seguinte: a gente se fala muito em PIC tax e tal, mas o que é a reforma hoje? A gente tem uma discussão muito profunda em relação à tributação sobre consumo, PEC 46, e de certa forma também a CBS, né? Que estaria aí. Obrigada. Bom, gente, é uma alegria enorme, o prazer é meu. Você realmente é um exemplo, né? Nos últimos anos você tem ocupado assim, um espaço muito grande na área tributária, conseguindo agregar pessoas, formadores de opinião, e é isso que a gente precisa, de mais mulheres participando, mulheres e homens, mas como homens já temos muito, mais mulheres que ousem se posicionar, aparecer, porque muitas vezes a mulher fala, por mim, ela não vai buscar o espaço dela, não é? Então, é importante que estejamos todas atentas em buscar o nosso espaço, nos posicionarmos, e você está de parabéns aí com o seu grupo por ter criado esse movimento. E hoje estamos todas de parabéns, iniciando o mês da mulher, não é? O mês de março, que foi designado como dedicado às mulheres, 8 de março, Dia da Mulher, e é importante exatamente para a gente chamar a atenção no mundo, na sociedade, e não ficarmos alheias, simplesmente aceitando, culpando governantes, culpando as eleições, etc. Não, a gente tem que ir lá fazer, lutar, brigar, mostrar como forma da gente contribuir para que a nossa sociedade melhore. Com relação à nossa carga tributária, é muito alta e todo mundo entra e quer fazer reforma tributária. É o chavão da vez sempre. Vamos fazer reforma tributária. Eu mesmo, desde 2003, já participei de 5 projetos. Esse ano começou-se a ganhar mais, aliás, em 2020, né? Apesar da pandemia, em plena pandemia, crise sanitária, pessoas com saúde abalada, morrendo, volta à tona a reforma tributária, momento inadequado. E estamos em 2021 dizendo que vai sair agora, daqui a 8 meses. Espero que as propostas que estejam aí não saiam. Não, eu sou a favor da reforma. Quem não é a favor da reforma tributária? Simplificação, equalização da carga tributária, é uma carga tributária mais justa, que não seja só sobre o consumo. Mas as propostas que foram apresentadas, elas foram vendidas com um marketing de que era a solução, iria atrair investimentos, e elas não dizem nada disso quando você vai estudar e aprofundar o conteúdo, né? Então, temos a PEC 45, a PEC 110, temos o Simplifica Já, temos a CBS com o PL 3887, e aí, por incrível que pareça, é unificar
a tributação sobre o consumo. A base é unifica a tributação sobre o consumo, 5 tributos viram 2. Só que 5 tributos não viram 2. 5 tributos virarão 7 durante 10 anos. Ou seja, se hoje temos problemas com a questão de compensação de crédito, teremos agora 7 problemas para nos acompanhar. E aí o interessante é que tudo só acaba daqui a 50 anos, que nossa geração somos jovens, né, Micaela, e nosso grupo aí, estaremos todos para ver o fim da reforma tributária há 50 anos. Mas será que até lá teremos investimentos? É claro que o Brasil precisa de recursos. É inegável, e ainda mais com a crise sanitária, esses incentivos que aconteceram agora para o povo, são necessários. E alguém precisa bancar e vai ser bancado com tributo. Agora vamos ter transparência e dizer, precisamos arrecadar por isso, e não ficar com subterfúgios e indistintamente aumentando essa tributação, pesando para alguns setores e outros não. Então, isso é importante estar atento. Por quê? Porque as pessoas estão achando que simplificar a complexidade será a mesma. Propostas que alteram mais de 200 dispositivos constitucionais são mais de 200 problemas que entrarão no judiciário para serem resolvidos, né? Então, 4 trilhões em discussão, 32 milhões de processos, tudo isso vai continuar, infelizmente, porque, como cidadã, eu defendo que nós realmente deveríamos ter uma carga tributária justa, um sistema simplificado para facilitar a vida de todo mundo, até de nós profissionais. Advogado não gosta de confusão. Advogado gosta da coisa que aconteça corretamente, de uma forma justa, né? Eu até brinco que, na realidade, a gente gosta de honorários. Fato. Mas aqui hoje não está da cidadã no sentido de levantar uma discussão. Nos últimos tempos, um tema que anda muito recorrente é exatamente o seguinte: se a reforma tributária terá impacto sobre as mulheres e o gênero, né? E aí, por incrível que pareça, tem muito, né? Então as pessoas dizem, mas aí, o que é que tem a ver? A tributação é uma sobre o consumo é uma só. Né? Então vamos separar 2 momentos: reforma tributária e a legislação ordinária. Porque muito do que hoje se defende não é reforma tributária que precisa ir para a Constituição. Abrindo só um parênteses, tem uma PEC aí, né, que eu andei lendo ultimamente, que ela é tão absurda que chega a botar na Constituição a alíquota da tributação dos lucros e dividendos a 4% de forma definitiva. Vê se isso é matéria constitucional. A Constituição agora, daqui a pouco, vai ser receitadinha, 1 litro de leite, ovos, né? Literalmente. Veja, ao absurdo do que se trata com a falta de respeito com o texto constitucional, né? E aí as outras vêm pior, tem coisas, e aí propõe-se criar IPMF, CPMF e disfarça-se. Então, veja, com relação ao gênero, com relação às mulheres, temos que separar 2 coisas. Propostas que dizem respeito à tributação em leis ordinárias, que não precisa de reforma constitucional, a qualquer momento pode haver modificações, basta um querer político, uma conscientização, e aí eu penso que nós mulheres precisamos sim estar alertas nesse sentido, tá? E a reforma constitucional. Aí você diz, olha, mas a reforma constitucional trabalha apenas no imposto sobre o consumo. Vamos ter uma alíquota única, né? Tanto vai fazer o barco de luxo, o avião, o pão e o leite, todos pagarão a mesma alíquota. Aí você já começa que os produtos essenciais terão um problema sério. Né? Por quê? Porque uma tributação com alíquota única para uma aeronave de luxo e para o pão, você tem uma tremenda regressividade. Por quê? Porque proporcionalmente esse imposto pesará mais sobre os produtos essenciais, que são que a população de mais baixa condição consome. Mas em nenhuma proposta tem nada que agrida as mulheres diretamente. Aí onde é que mora a questão.
Por quê? Unifica IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, todo mundo paga, homens, mulheres, crianças, né? Gênero, raça, cor, ideologia, time de futebol, todo mundo paga. Acontece o seguinte, que indiretamente as mulheres serão profundamente afetadas, não se estão dando conta. Veja só, todas as propostas, elas trabalham com micro, pequena empresa. Tá? Então, ela diz, não extingue a micro, pequena empresa, mas a questão mora no mas, né? Mas quem adquirir produtos da micro, pequena empresa não terá direito a crédito. Ora, todas as micro e pequenas empresas serão altamente afetadas. O sistema vai acabar indiretamente. Por quê? Porque entre comprar de uma empresa média, grande, etc., entre comprar de uma micro e pequena empresa que não dê crédito e uma que dê crédito, ele vai preferir a que dê crédito, porque senão ele quem vai pagar o imposto da outra. Né? Então, essa é a primeira questão a ser observada. E o que é que isso tem a ver com mulheres? Tudo. Quase 50% de todas as micro e pequenas empresas são de mulheres. Que coisa! Então, veja, elas são metade das micro e pequenas empresárias brasileiras. E aí mais, em todas as microempresas, não só nos 50% das mulheres, no outro 50% também, 50% dos empregados, dos trabalhadores, são mulheres também. Nossa. Então, quando esse regime for afetado, vai afetar esse público indiretamente. Eu defendo que o sistema tem que respeitar a micro e pequena empresa, porque ela quem gera emprego, ela tem a possibilidade de formalizar mais emprego. E agora, olhando para a tributação específica com relação ao gênero, com relação às mulheres. Então, as mulheres serão altamente afetadas, por quê? Porque ou elas irão para a informalidade, sim, ou terão que se submeter a outro tipo de tributação. E com isso, quem se submeter a outro tipo de tributação vai ter uma carga enorme, um ônus enorme. E aí vem outra coisa mais grave. A alíquota, veja, isso é com relação à micro e pequena empresa. A MEI, mais da metade da MEI são mulheres. Também vão ser afetadas. Você vê como isso tem um cunho que vai afetar. Não, mas ninguém está fazendo preconceito. Não. A sistemática que vai terminar influenciando e impactando as mulheres. Não, e outro impacto Marinaldo, absurdo que vão ter. Sensacional, a gente não imagina. Não, mas temos outra coisa pior. Os prestadores de serviço. Pois é. E os prestadores de serviço? Ó, cabeleireiro. Os prestadores de serviço, em geral, terão um aumento de 300% a 600% de carga tributária. E onde é que estão esses trabalhadores prestadores de serviço? Mais de 50% em mulheres. Então, quando você aumentar... E aí o impacto não vai ser só para a mulher. Ela vai ter que aumentar o preço do serviço e todo mundo vai sofrer com isso. Então, escolinhas, que aí prestador de serviço você pega educação, hospital, transporte, os autônomos, profissionais liberais. E aqui não vai nenhuma defesa específica da classe corporativista, não, nada disso. Mas é impossível num sistema tributário alguém que pague hoje 3,65% do lucro presumido, e aí seja prestador de serviço ou de indústria ou comércio, passe imediatamente com a líquida de 30% a 35%, sem ter crédito, porque o prestador de serviço não vai ter crédito. Então, sim, veja como é grave. E aí, bancos, as instituições financeiras ficaram com a líquida de 5,4%. E aí elas dizem o seguinte, ora, a instituição financeira não tem como ter crédito. Ora, se ela não tem como ter crédito, o prestador de serviço também não tem como ter crédito. Então,
é grave. E aí, mais uma vez, como prestador de serviço, o grande contingente, praticamente a metade, é de mulheres. Mais uma vez, as mulheres vão sofrer com a carga tributária. Então, isso é interessante para se refletir até onde esse impacto vai ter influência no mercado. Não, muito interessante. Porque quando você aumenta a tributação de um setor, nenhum setor vive isolado. Exatamente. Né? Isso é uma cadeia, outra cadeia. Então, você pega uma empresa pequena de, por exemplo, eu tenho no meu escritório uma empresa pequena de prestação de serviço de limpeza. Quem é a dona? É uma mulher e mais 2 ou 3 funcionárias que ela juntou para fazer uma empresa pequena para prestar serviço de limpeza. Quando aumentar isso aí, vai aumentar o preço. Aumentando o preço, aí aumenta o outro preço e aí isso vai na cadeia. Numa indústria, isso vai ter reflexinho. Ah, mas a indústria e o comércio têm direito a crédito. Aí vem a outra falácia. Quem lê bem direitinho a proposta, ela diz o seguinte: terá direito a crédito sobre o imposto pago. Então, fica a seguinte questão: uma empresa isenta, comprado uma empresa com redução que não pagou, vai ter direito a crédito. É a guerra que está aí hoje no Supremo, né? Destacado, pago, etc. E tem mais. Se o outro não pagou, eu vou ter direito a crédito, porque é o pago por mim. Se houve um recolhimento, uma substituição, é que vai ficar isso aí. Certo? Então, a gente tem que refletir sobre todos esses aspectos e não simplesmente sobre um ponto específico, isolado. Isso tudo é um contexto. Professora, você então, faz agora de refletir sobre uma coisa interessante, né? A gente tem uma tendência no Brasil, acho que até do próprio ser humano, né? Ele gosta muito do novo. Então, ele quer inovar completamente para dizer que ele está fazendo alguma coisa super relevante. E, assim, a impressão que eu tinha dessa proposta de reforma tributária era essa. Até porque você propôs 50 anos de adaptação. A reforma mal pensada acaba gerando na estrutura, inclusive, do próprio gênero feminino, a gente chega à conclusão de que a coisa não é mal feita, ela é super mal feita, porque é feita de quem não está analisando a operacionalidade no mercado, né? No nosso dia a dia. E aí eu queria saber de você que as pessoas também têm um hábito absurdo, né? Coloca o Pedro II na Constituição, quer colocar alíquota na Constituição. Então a pessoa quer achar que a Constituição é tábua de salvação, ela tem que estar tudo lá igual a Bíblia. E aí, às vezes, a saída não é essa, até porque você mexer na Constituição é muito mais difícil, gera uma série de burocracias e tal, porque a Constituição ela é para ser uma coisa perene, não é uma coisa para ser mudada o tempo inteiro, né? E aí eu queria ter a tua concepção exatamente com relação a isso. Quais as alternativas que a gente tem hoje para poder modificar um pouco esse cenário que não veio necessariamente exigir uma mudança da Constituição? Veja, a União não precisa entrar na Constituição, desde que respeitados os destinos. Né? Quando a gente criou até o Simples, a micro pequena empresa, lá na reforma de 2003, era uma briga enorme. Como é que vai operacionalizar tanto tributo junto? Minha gente, peraí, não interessa para onde vai ser destinado. Ela paga no único DARF e depois se faz a distribuição. Simples assim. Mas aí vem a questão também política dos estados. Os estados estão falidos. Você vê aí no Rio de Janeiro mesmo, Portal, todos, né? Estão com sérios problemas, precisando de arrecadação. O ICMS, e não foi só na pandemia, o ICMS já vinha caindo. Então, os estados gastaram mal, houve queda de arrecadação, aí eles querendo recuperar recursos, estão querendo os estados meter a mão um pouco na União, nas contribuições, e um pouco no ISS dos municípios, que foi aumentando a arrecadação. Então, na realidade, você tem um viés aí muito interessante. Né? E aí, os secretários de Estado, no Conselho dos Secretários da Fazenda, que hoje quase absorveu o CONFAS, no CONCEFAS, eles já concordaram com a proposta. Né? E aí concordaram com a proposta exatamente por quê? Porque dentro dessa arrecadação vai ter uma parte para cada um.
Mas veja, nós temos muitas coisas para serem feitas. Qual é o grande problema do ICMS? 27 legislações. Outro dia tinha um secretário de Fazenda dizendo, todo dia eu assino um decreto. Mas peraí, porque você todo dia assina um decreto? O tá errado é vocês. Os estados, cada dia fazem interpretação. Vamos fazer uma lei só. A lei complementar respeitada. Por que 5.600 ISS no Brasil? Vamos fazer um conceito do imposto sobre a renda. Depois botaram o conceito do IPI e foram tirando créditos. E aí deu essa confusão. E você olhar as questões, quem discute que a alíquota do lucro presumido é 3,65? Ninguém. Todo mundo tem receita, aplica 3,65, vai lá. Onde é que tem um problema? Sumo, sacola da crédito, frete da crédito. Ou seja, a simplificação está aí. Mas quando veio o PL 3887 do governo, que cria a CBS, simplificou? Simplificou. Mas aí a alíquota pula para 12. Então, quem pagava 3,65 vai para 12. Não, mas a gente precisa de uma alíquota para ajustar. Tá? Nós já conhecemos esse discurso. Espera um minuto que minha bateria vai acabar. Já conhecemos o discurso em que não se respeitou em nenhum momento essa questão da compensação de créditos. Desculpe, gente, aqui de repente deu um sinal aqui que a bateria, pronto, voltou. Da compensação de crédito, se você tem o quê? Milhares e milhares de processos no Brasil, exatamente por conta dessa confusão criada. Então, veja só, podemos simplificar. Vamos começar simplificando? A minha sugestão é a seguinte, vamos começar simplificando? Ou seja, uniformiza a legislação. Não são 10 anos? Então vamos pegar 10 anos para aprimorar o que a gente tem e depois colocar. E aí você colocou muito bem. A novidade. Porque na Europa é o IVA é moderno. O digitador na Índia, o comprador nos Estados Unidos, o vendedor na Holanda e o curioso do Brasil entra lá e dá um clique e gera recurso. Ou seja, isso é que é moderno e não está discutindo ainda coisas antigas como essa tributação. O sistema tem que mudar? Tem que mudar. Mas mudar para quê e como? É isso que a gente precisa estar atento. Então, a gente tem sim outras formas de reformar nosso sistema, de simplificar, que não precisa nem mexer na Constituição, mas o discurso da PEC, aí vem a vaidade. Não, é a mudança, é a reforma. Então, eu acho que a gente precisa pensar mais no coletivo, mais na sociedade, mais no pagador do imposto. Porque você vê as discussões, tem todo mundo, menos o pagador do imposto sendo considerado. Você quer pagar? Né? Não, fica o quê? Secretário de Fazenda, de município, ministro, governo federal, estadual. E não é desse governo, não. Todos eles. Tudo quanto é reforma é sempre a mesma discussão, a mesma coisa. Outro dia eu participei de uma audiência pública assistindo a audiência lá da reforma tributária. Nenhum parlamentar sabia o que estava votando, o que estava debatendo. Ele só tinha o chavão. Porque precisamos simplificar esse sistema, precisamos melhorar, precisamos atrair investimentos. Aí eu pergunto, qual a certeza que virá dos investimentos? Qual a alíquota? A alíquota a gente ainda não tem como medir, porque nós vamos aplicar, testar durante 10 anos para saber qual é a alíquota. Espera aí, então você não tem estudo que fundamente o porquê disso aí, qual a arrecadação, porque a arrecadação pode ser abalada. Não vai porque vão superestimar a alíquota, como já fizeram lá quando criaram o PIS e a COFINS. Superestimaram para depois, quando soubesse a alíquota correta, voltar. E nunca mais voltou. Pelo contrário, foram cortando os créditos e aí, indiretamente, foi aumentando essa tributação. Não, exatamente. Você vê que falta muito ao Congresso, as discussões que nós temos hoje, esse conhecimento da tributação. Até porque, Mariel, do que eu percebo um pouco é o seguinte, o direito tributário ele acaba ficando muito limitado a um nicho pequeno de pessoas, que são os tributaristas, os empresários,
você não vê a população em geral discutindo. Ela reclama porque ela tem que pagar um imposto de renda e tal, mas ela não tem uma percepção de que na hora que ela vai votar em um deputado, um senador e um vereador, esse cara pode ter uma influência substancial. Ele precisa entender do que ele vai falar, até porque ele vai defender lá. Então, acaba que a gente vê que essas pessoas, ao invés de representarem um povo, elas são literalmente manipuladas por órgãos de interesse para defender coisas que elas não sabem nem qual consequência que vai ser. Né? Porque o estudo em si não foi feito. Então, você defender o IVA, o IVA é uma solução para o Brasil. Pode ser uma boa alternativa, como pode não ser. Na Europa, inclusive, muita gente está questionando hoje as hipóteses que existem de sonegação do IVA. Né? Então, assim, no Brasil, eu acho que existe um longo caminho para essa simplificação. Dentre as reformas, se fala muito da questão do simplificar já, justamente porque um dos objetivos dele é tentar reduzir, né? Obrigações acessórias, que são outro peso para a tributação. Agora, eu acho que você tocou num ponto que ele é muito importante. Uma das maiores discussões que a gente tem hoje na tributação sobre consumo está justamente ligada à questão da não cumulatividade. Ou seja, a questão da apuração dos créditos. Qual é o meu critério de apuração de créditos? O STJ teve lá, votou aquele repetitivo, né? Falando da questão da essencialidade. Um monte de gente defendeu, pô, tô feliz, está resolvido o problema do crédito de PIS e COFINS. E a parada não acaba, a gente discute o tempo inteiro. É marketing, é frete, é não sei o quê. E o contencioso, ele aumenta. Então, assim, o contencioso, ele não é fruto apenas de uma interpretação complicada ou de uma lei que dá margem à interpretação, mas também, na minha percepção, e eu queria saber a tua opinião, me parece que ele existe porque também a fiscalização e as pessoas, elas buscam, principalmente as autoridades públicas, né? Elas buscam interpretar as normas sempre no sentido de aumentar a tributação. E se a norma não dá suporte para isso, ela vai criar uma norma, nem que seja infralegal para essa finalidade, entendeu? Então, não sei, o que você acha disso? Você acha que isso ajuda? Não, não estou mais nem criando norma, simplesmente interpreta e vai, né? E cobra o imposto. Você que depois que se defende, o que é absurdo, porque cria contencioso, etc. E aí, Micaela, você tem toda a razão. A cabeça toda é no sentido de aumentar a arrecadação. Né? Aí Exatamente. Vamos ver a seguinte questão. E a insegurança do judiciário? Você vê o seguinte, a gente tinha lá ICMS na base de cálculo PIS/COFINS. Perfeito, está claro. Pronto. Ora, se ICMS não pode incluir, não pode ISS, não pode contribuição previdenciária, nem o próprio PIS/COFINS, que é um imposto não cumulativo. Né? Aí, de repente, muda, e eu estou pensando o seguinte, que eles podem até chegar a mudar. Ou modular os efeitos, como nós estamos vendo essa semana aí, esse imbróglio, né? Eu vi até no seu grupo lá, o povo vai, não vai, bota, não bota, modulou, não modulou. Como é que fica? Modulou para frente. Hoje eu estava vendo a discussão no grupo assim, quem não entrou ação ainda pode entrar? E aí veja como alimenta o litígio. Quem entrou vai ser beneficiado, quem não entrou... Então, eu sempre que defendi não entrar com teses temerárias, tem que entrar. Porque você não sabe o que, é que vai acontecer daí a 10, 15 anos. Até porque as soluções só chegam a 10, 15 anos. Jurisprudências sedimentadas são alteradas. Né? E aí vem a seguinte questão. Como fica o povo, a população que não conhece, mas ela quem paga? O que fazer para as pessoas se convencerem que quando vê um candidato bonito, uma mulher linda, um candidato palhaço, um candidato, sei lá, com mil características que tem por aí, um jogador de futebol, nada contra. Ali é a casa do povo. Mas só que essas pessoas estarão preparadas para enfrentar esses temas? Essas pessoas, numa discussão grande dessa, não serão convencidas sem nem ter o conhecimento das consequências? Eu até brinco às vezes, eu quero que passe essa reforma tributária para daqui a 3 anos eu ver todo mundo reclamando e eu dizer a Célia vai fazer. Eu não disse? Eu não falei? Então, você vê que... Mas isso é um absurdo, isso é uma insegurança, a nossa economia não aguenta. A gente tem que ter o senso de cidadania, o senso de coletividade, de tentar achar a saída melhor para a tributação e não para determinado setor, determinada coisa. Por exemplo, incentivos fiscais. Eu sou a favor de incentivos fiscais. Como determinadas indústrias vão abrir em Manaus, aqui no Nordeste, se não tiver algo para atrair,
vão ficar todas concentradas, como sempre estiveram, numa determinada região do sul-sudeste. E aí depois diz, não, porque o norte e o nordeste é pobre. Agora tem uma população imensa, e essa população é Brasil. Como é que vai sobreviver? Porque deu emprego e o recurso para eles. Então, é tudo Brasil, não tem Brasil mais, nem menos, nem isso. É um Brasil só, é grande e é. Precisamos achar soluções. Né? E aí, voltando à questão do impacto da mulher, uma coisa muito interessante, que aí sim a reforma vai impactar indiretamente, é produtos essenciais. Eu não falo nem na questão de maquiagem, aquilo tudinho, não. Falo absorvente higiênico, que é a grande coisa. Veja, hoje, a tributação do absorvente higiênico é 20%, 30%. Isso é um produto essencialíssimo, devia ser objeto de cesta básica. Né? Sim. E aí você vê o quê? Você vê que bastava uma lei ordinária para dizer isso, e não se muda. A reforma está acabando com a cesta básica. Ou seja, caviar, salmão, lagosta vai pagar a mesma alíquota do pão. E aí vai ser dado a bolsa tributo para as pessoas mais pobres. Que pessoas serão essas? Aquelas que estão na fila da Caixa Econômica, no sol quente, para receber auxílio emergencial. Todo mundo se contaminando lá. Né? Não pode aglomerar, mas bota para receber o incentivo. Então, é isso que nós queremos botar os brasileiros nessas filas, para receber de volta esse bolsa tributo. Então, tem que se pensar um pouco mais, se refletir. Já que esperamos tantos anos pela reforma, por que não esperar um pouco mais para termos uma reforma mais adequada que atenda? Essa questão da cesta básica, eu acho que realmente temos que ter produtos essenciais. Feijão, arroz, aqui no Nordeste, farinha, etc., que são isentos. Essa bolsa não vai solucionar. E aí, sim, ter algo que proíba, o produto não é essencial. Porque, por exemplo, tem cesta básica que inclui salmão, tá? E inclui feijão como produto essencial. Bacalhau, que é um gênero é super gostoso, eu adoro. Mas não é um gênero essencial, é um produto caro. Então, isso não é um produto essencial. Temos que ter, sim, uma cesta básica de produtos básicos. E aí, sim, ter algo na Constituição proibindo o seguinte: haverá cesta básica, mas limitada realmente a produtos básicos. Ou nem precisaria estar lá na lei complementar que vai sair, porque vamos ter a reforma e depois uma lei complementar regulamentando. Depois vamos ter o comitê gestor desse novo tributo aí, né? Quem vai dizer, mandar e desmandar com toda a autoridade. Aquilo que você falou das normas infralegais, das interpretações, etc. Né? E, claro, começa tudo bonitinho, depois vão distorcendo para atender o quê? O desejo de arrecadar cada vez mais. Mas antes disso tudo, por que a gente precisa arrecadar cada vez mais? Vamos tirar esse período de pandemia, que é um período excepcional. Porque nós precisaríamos de reforma fiscal, distribuição orçamentária, de por que cada ente ganha X, como é que ele ganha. Reforma administrativa, você vê que a reforma administrativa que aconteceu, ela foi muito tímida. Reforma do Estado, fim de privilégios. E aí nós vamos conseguindo montar o verdadeiro Estado. Quando tivermos esse verdadeiro Estado, aí nós vamos procurar saber quanto precisamos pagar para ter esse Estado. E aí a população vai sim pagar esse imposto, sabendo o que é que o imposto acontece. E aí tem alguns que dizem, mas o IVA é bom porque você vem na nota, você sabe quanto está pagando. Será que a gente precisa fazer mais um sistema mais complexo e mais caro para ver o imposto na nota? Pelo amor de Deus. Bota uma lei aí, todo imposto pago, some e coloque. Tanto é que ninguém até hoje teve coragem de assumir qual seria a alíquota desse novo imposto. Uns começaram com 25. Ninguém tem coragem. Meu medo ainda é aprovar e nunca aprovar essa lei complementar, porque depois vai ter tanto debate. Mas realmente eu espero que não sejam aprovados esses projetos que estão aí. Que haja mais uma discussão sedimentada, que fique tudo muito claro. Veja, estão se colocando conceitos dentro da Constituição.
operação, imposto sobre operação de bens e serviços. Aí ele diz, aluguel é bem e serviço, né? Aí já começa. Né? Uma transação virtual é bem e serviço, né? Uma operação que você faz, aquela que eu falei, triangular, entre China, Índia, Brasil e Estados Unidos, que só rodou no computador, não tinha dinheiro em canto nenhum, é bem serviço, vai ficar de fora, como é que vai ser alcançada. Então, eu acho que é hora da gente avançar um pouco mais e já não andar para trás, para o retrovisor. Vamos olhar para o para-brisa e ver o seguinte, ó, mudou o mundo, mudaram as operações, mudou o mercado, criptomoedas, etc. Então, vamos tentar já fazer uma tributação que seja adequada para isso e não copiando modelos antigos e trazendo modelos de outras culturas com outras realidades. O IVA é muito bom para lá, o IVA é muito bom para os Estados Unidos. E para a gente, o que será bom? Pode ser um misto dos dois, pode ser um terceiro, pode ser um quarto, pode ser qualquer outra coisa. Agora, veja, o que nós precisamos é de recursos e precisamos de recursos destinados. Então, precisamos rever o nosso orçamento para ver quanto vai para cada coisa e ter uma fiscalização de se o que foi está sendo aplicado. Né? E tem muita coisa que você vê, por exemplo, aí voltando só um pouquinho para a questão da mulher. Né? Você vê, tem a separação, geralmente, a mãe, e eu defendo absolutamente que a mãe quem tem que ficar com os filhos, né? Eu sou mãezona, né? Já sou até vó de uma netinha linda. Então, ela tem que ter os filhos por conta do... Ela albergou, ela tem toda uma filosofia. O pai tem que estar presente também, claro, tem que participar, não pode se isolar, etc. Mas qual é a nossa realidade hoje no Brasil? Separa-se, o pai paga a pensão, a mãe recebe a pensão e é tributada na pensão. E o pai deduz isso como despesa. Integralmente. Então, ele é beneficiado com essa tributação. Mas isso basta lei, não precisa reforma, não precisa haver Constituição. E muitas, e aí eu convoco todo mundo que está aí, vamos esclarecer. Porque quando ela recebe a pensão, ela não recebe para ela, recebe para os filhos. Aí junta tudo, vai lá para uma alíquota grande, aquela pensão que era 1.000, vira 800, 730. Então, não é uma pensão. Ou o marido bota lá que o imposto ele arca, ou uma outra opção, ela dividir para os filhos aquela pensão e cada um virar declarante. Porque aí, isoladamente, cada um poderá pagar menos. Mas é um tratamento distorcido. Né? E mulheres hoje estão pagando pensão. Né? Mas, na maioria dos casos, essa pensão, quem paga geralmente é o homem, paga para os filhos que estão sendo educados, etc. Paga escola. Tem gente que paga a escola e ainda paga por fora, porque ainda tem a despesa de escola que pode ser maior do que a pensão. Né? Então, tem vários planejamentos legais, de acordo com a lei, mas que vem sempre beneficiar o homem. Tá? E se o homem receber pensão? Pronto, vamos igualar quem recebe pensão do mesmo jeito. Quem recebe pensão, homem ou mulher, seja lá o que for, vai ter direito à isenção sobre esse valor recebido, até um limite, alguma coisa tem que ser feita. Por quê? Porque as pensões geralmente são pequenas, a mulher tem um rendimentozinho pequeno, quando junta com esse rendimento, vai para a alíquota de 27%, ou seja, a pensão, na realidade, que é recebida, ela não atende à finalidade dela, que era dar o sustento dos filhos. Até porque nós não temos escolas boas do sistema público, aí vem plano de saúde e outras coisas que estão faltando, que a gente viu agora tão importantes na pandemia, né? A questão da saúde pública, a questão da educação, você via que as escolas particulares, que os filhos tinham computador, iPad, iPod, essas coisas tudinho, tiveram uma realidade. E aqueles outros que nem Wi-Fi tinha, né? Não puderam se qualificar da mesma maneira. Né? Então, você vê que eu mesmo tive uma batalha com a questão do Enem, por quê? Porque o Enem adiou a prova um ano. E muita gente, na época, não pôde se inscrever e não pôde se matricular porque não tinha dinheiro. Porque pegou a pandemia na época do pagamento, adiamos o pagamento. Mas ele ficou sem dinheiro. Por que não adiar esse pagamento também? Eu cheguei a pensar em entrar até com uma ação pelo Grupo Mulheres do Brasil para dizer o seguinte, peraí, minha gente, mudou tudo, tem que mudar as regras também no sentido de atingir o objetivo do nosso Estado, de beneficiar a sociedade. A gente não pode ficar ali com isso. Né?
Então, realmente, a mulher ela tem muitos impactos que a gente precisa refletir, né? Se numa sociedade que metade é de mulheres, por que isso, elas têm uma distorção nessa tributação? E aí poderia citar milhares de casos. Mas veja, uma coisa é reforma, como eu falei, e outra coisa é a legislação ordinária, que é muito mais fácil de mudar. Sim, Uma é medida verdade. provisória. A gente tem que pensar um Né? pouco também, né, Faz Maria medida Elbe? provisória para tudo. Sim, exatamente. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessas distorções do sistema e tentar corrigir minimamente. Por exemplo, uma questão até que foi ventilada demais nesse período de pandemia foi a criação do IGF. Você não precisa criar IGF se você tem um bom imposto de renda. O problema é que a legislação do imposto de renda é pífia. Você tem uma progressividade que não existe. A maior alíquota incide a partir de 4.500, ou seja, a criatura com 4.500 é considerada o quê? Rica? Para pagar 27,5? Camarada que paga 27,5 acima de 4.500 ou mesmo que paga 27,5 acima de 100 mil. Então, assim, é um pouco maluco isso, sem falar também da seguinte questão, o próprio conceito de dependente, né? Você estava falando de mulher aí, eu estava me tocando em uma coisa. As mulheres, elas muitas vezes sustentam outros agregados da família que você não consegue classificar como dependente propriamente, né? Dentro da legislação do imposto de renda. Porque a mulher, ela tem essa conotação, ela é mãezona, né? Ela sai pegando todo mundo. Então, você imagina, ela não tem como deduzir essas despesas que ela faz. Isso é meio absurdo, né? Porque você impõe sobre ela um ônus que não existe, que não deveria existir, num sistema onde você respeite a capacidade contributiva minimamente. Pois é. A questão, por exemplo, da fralda, né? Fraldas geriátricas. Aí você colocou um ponto interessante. A mulher vai e pega o pai mais idoso, a mãe, a tia, e vai juntando todo mundo sobre seu teto, né? Sobre os seus braços, as suas asas, né? E aí o que é que acontece? Ela não vai poder deduzir nada disso. E o dinheiro é o mesmo. Né? Então, a gente precisa refletir na questão do contexto social, qual é a nossa realidade. É muito bom dizer, tem algumas pessoas que dizem assim, porque as mulheres são feministas, não sei o que mais lá, não sofre preconceito. A realidade é outra. É outra. É bem interessante que há uns 20 dias mais ou menos, eu estava tratando um assunto com uma grande empresa, né? E tratei do assunto, e teve uma outra reunião, e mandei um sócio homem antes, né? Aí o sócio antes foi, eu cheguei depois. Daí por diante, o cara nem olhava para mim, só olhava para o meu sócio e dirigia para ele. E eu achando super interessante. Aí eu disse, vai, veja só. Isso são preconceitos, mas isso eu levo com leveza, tá? Não levo com revolta, nem nada, não. É a nossa cultura. Isso a gente É, ainda vai passar um tempo bastante grande para isso. Mas nós, tributaristas, é o momento da gente agora falar. Não podemos deixar essa reforma tributária sair de um jeito que traga um impacto que pode afetar profundamente o mercado de trabalho feminino e o mercado de empresas femininas também. Empresas prestadoras de serviços. Né? Imagine, você falou nessa mãe que acolhe tio, vó, não sei o que vai lá, a cesta básica, ela só vai ter direito a um auxílio tributo. No entanto, todo mundo vai comer daquela rendinha dela. Né? E aí você vê, ela vai pagar um mínimo de IPTU, tem lugares que não é isento, de água, que tem ICMS, PIS/COFINS dentro da água, o telefone. Né? Então, o nosso sistema tributário não temos um dado isolado, é um contexto. E é esse contexto que tem que ser feito. Estamos no Brasil, com um monte de brasileiros e brasileiras, né? Temos a nossa economia e o que fazemos para melhorar e não para piorar. E o que eu vejo dessas propostas de reforma são pioras. Veja, eu não consigo ver, pode ser até limitação minha, pode ser limitação minha. Não consigo enxergar que um sistema hoje que é complexo, com 5 tributos, ficará mais simples com 7 durante 10 anos. E aí ninguém, né? teremos 10 anos com 3 eleições no meio, né? Cada eleição, cada um querendo fazer a sua reforma tributária. Sabe o que é que eu vislumbro daqui a 10 anos? 7 tributos mais outro. Entendeu? Porque
que acontece o seguinte, arranja nova arrecadação, aí o gasto sobe, né? Aí vamos precisar de nova arrecadação, nova arrecadação, nova arrecadação. E aí isso não tem fim. E agora a gente vê uma coisa absurda, né? Porque em pandemia, as empresas fechando, o desemprego e se pensando em castigar. E onde é que está o maior desemprego? Empresas de turismo, restaurantes, bares, etc., fechando, e eles ainda vão ter que pagar mais tributos se tiverem qualquer renda. Ou seja, ó, vocês estão mal, mas não abra não, porque abrir é pior, vão morrer. Isso não existe, né? Estamos precisando de hospitais, estamos precisando de escolas, e aí vão pegar as escolas. Quem é o professor de inglês, a professora de inglês? Acaba o MEI. Ah, mas a lei não tem acabando o MEI. Não, não tem. Mas ela extingue o MEI a partir de que o MEI, quem tomar qualquer prestação de serviço de meu micro pequena empresa, não vai ter direito a crédito. Ora, você tem o quê? Essa empresa vai ter que sair do sistema e passar a pagar tributo como uma empresa bem maior, né? Uma empresa de lucro presumido que fatura até 78 milhões de reais, ou do lucro real, né? Então, é toda uma complexidade que acompanha isso aí. Então, nós mulheres temos o dever, né, de nos alertarmos e começar a nos posicionar. Não tem nada de discurso feminista, nem discurso cristão. É a sociedade. Nós somos metade dos eleitores. Então, a sociedade precisa olhar para a gente. Metade da mão econômica ativa. Então, a gente produz. E se a gente produz, a gente tem influência no mercado. A partir do momento que alguma coisa impacta essa parte da população, o mercado vai ser impactado. Eu não vejo como fugir dessa equação. Não, sem dúvida, professora, a gente vê que realmente é um longo caminho. A discussão da reforma tributária, ela não é só a questão da discussão do sistema tributário também. Você tocou num ponto muito importante. É na discussão do porquê que eu preciso de tanto dinheiro, né? Ou seja, será que existe também uma revisão do Estado, um encurtamento, uma redução, uma delegação de algumas funções do Estado para a iniciativa privada? O que se deseja, né? Porque senão realmente é uma espiral sem fim. A gente tem 3 braços de discussão aí muito claros. O braço legislativo, que de fato precisa ser muito maturado, porque não adianta a gente trocar o que a gente já conhece, as discussões que a gente já tem, por algo completamente novo, para inovar em discussões e gerar mais insegurança jurídica. A gente tem esse braço relativo aí ao Poder Judiciário, com insegurança, com contencioso que não tem fim, com processo que demora 1.600 anos para chegar, discussão tributária que toda hora a gente tem que ficar gastando para brigar, porque a discussão tributária é cara, não é qualquer um que tem acesso a isso, né? Então, é necessário que a gente pense também nesses elementos, que no próprio gasto público. Será que eu quero gastar tanto? Por que eu estou gastando tanto? Né? Será que a questão é só corrupção? Será que não é falta de gestão? Então, é responsabilização, que é um elemento importante que a gente não vê. Então, a gente vê que são muitos fatores que tornam a nossa realidade complexa. Muito mais do que discutir apenas se é um IVA ou não. E uma coisa que eu queria pontuar, você abordou muito a questão da essencialidade, isso me chama muita atenção, porque, de fato, eu acho que a gente não consegue, apesar da gente saber o que é senso comum, o que é essencialidade, a gente tem a cesta básica para direcionar, a gente tem o senso comum, o bom senso, que eu acho que falta às vezes no Brasil, mas a gente tem isso, a gente sabe o que é essencial. E às vezes a gente tem tanta certeza de uma coisa que é essencial, chega no Supremo e você começa a se questionar, né? Tipo, tem um julgamento no Supremo, do ICMS do Estado de Santa Catarina, né? Onde o ministro simplesmente falou que energia elétrica não é essencial de tributação da seletividade. Então, assim, essas coisas geram um pouco mais de perplexidade na vida do ser humano, né? Diante desse contexto todo supremativo como está também. E, de certa forma, fazendo uma reforma tributária pelo Poder Judiciário, a gente começa a ter mais dificuldades, né, de lidar. Veja, eu até a semana passada eu estava falando sobre isso, da reforma tributária judicial, né? E como ela é perigosa. Né? Por quê? Porque você hoje tem uma determinada coisa que funciona com base numa jurisprudência e de repente ela muda. E aí o que me apavora mais é a modulação de efeitos. Sabe por quê? Porque quando eu modulo efeitos, eu dou uma carta branca para dizer assim, façam leis absurdas e inconstitucionais, que lá na frente eu declaro a inconstitucionalidade e tudo que você fez de errado ficou.
Então, como é que diz? Aquele livro Código da Vida, né, de Saulo Ramos, e tem também Sim. 2 acordos onde o ministro Pertence dizia a mesma coisa. Me preocupa o efeito da modulação. Por quê? Porque isso aí significa você convalidar durante um bom período, fazer leis inconstitucionais. Então, vale a pena desrespeitar o sistema e fazer a lei inconstitucional. Saulo Ramos até dizia que quando chegavam para ele, e ele dizia, essa lei é inconstitucional, não tem problema não. A gente faz, por quê? Metade entra na justiça e metade não entra. Então, metade paga. Da metade que entra na justiça, metade perde. Se os jornais não disserem, acabou-se, ninguém nem entra com isso aí. E até lá, a gente arrecadou. E se tiver que pagar, fica para o outro governo, que aí já nós já estamos lá. Entendeu? Isso está lá que o Saulo Ramos dizia. Né? Então, essa coisa da modulação dos efeitos eu acho super importante. Você vê, na palestra que eu estava dando semana passada, eu fiz um levantamento. Os julgamentos virtuais estão excelentes, rápidos, maravilhosos, tudo contra o contribuinte. Não tem discussões profundas, né? Não tem. Será que, de repente, tudo que foi feito inconstitucional ficou constitucional? Ou é a interpretação? Então, a gente precisa também refletir sobre essa questão desse ativismo, dessa reforma. O Supremo está refazendo todo o sistema sem precisar de lei, nem voto, nem Constituição, nem nada, bastando apenas a interpretação. Mas você tocou num ponto seguinte, as despesas. Eu quero pagar por tudo isso? Quero, então pago. Estou pagando, estou recebendo? Que aí é um outro fator também. Ora, eu posso pagar muito, mas se eu tenho algo em troca, aquilo me dói menos. Né? Tem países com a alíquota de 60% de imposto de pessoa física, o nosso é 27%, então lá é muito maior, porque ninguém chia. Porque tem tudo do Estado. Né? Aqui não, aqui nós temos que ter tudo, pagar escola, educação, transporte, etc., e ainda pagar o imposto para ter isso que nós não temos. Né? E você falando aí na energia, é interessante essa questão da essencialidade do produto, que você quer produto mais essencial do que combustível, né? Aí, veja só, é o transporte que carrega as pessoas para o emprego, os produtos da indústria para o consumo, tudo isso tem combustível. E não é considerado essencial, é um dos produtos mais taxados, por quê? Porque é mais fácil arrecadar, e se arrecada muito. E quando vem fundo de pobreza, vai incidir sobre assim, combustíveis, porque é considerado não. Aí ela diz, será criado fundo de pobreza para ser cobrado em cima de produtos não essenciais? Aí está lá, gasolina, tá todos esses produtos que não são essenciais. Então, acho que falta um pouco assim, de senso de coletividade, de cidadania, de todos nós. E aí eu culpo a gente também, sabe, Micaela? Eu, você e todo mundo que está aqui, porque a gente é um pouco omisso. Né? E você está de parabéns exatamente por essa iniciativa de trazer essas discussões. A gente precisa fomentar para esclarecer. Outro dia tem um jornal, uma jornalista até veio me entrevistar. Doutora, eu queria que falasse da reforma tributária, é muito boa. Eu disse, como é muito boa? Você leu? Aí comecei a dizer, ela ficou horrorizada. Mas não é possível. Eu disse, pois é, não está vendo a informação adequada do conteúdo dela. E a senhora é contra? Não, eu não sou contra, eu sou a favor da reforma tributária, não das propostas do jeito que estão aí. Vamos melhorar. Né? Eu digo que a menos ruinzinha é a da Simplifica Já, porque ela está querendo uma coisa simplificada. Nota eletrônica. Porque a gente. Vê, você pega um cartão do banco, tira o dinheiro, está viajando lá na China, bate o cartão, o dinheiro chega aqui no mesmo minuto, e no mesmo minuto chega lá um SMS. Não, você tirou dinheiro aqui. Nota eletrônica. Por que não tem uma nota só para o Brasil todo? Ah, porque não tem recursos para desenvolver o sistema. E aí a população paga por isso? Cadastros. Por que não tem um cadastro? Veja, em 2003, a gente quis criar um cadastro único, botou lá na Constituição. Até hoje, você tem milhares de cadastros. Tudo isso é burocracia que atrasa, impede que você abra negócios novos, que você desenvolva regulamentos suas funções. Agora mesmo tem um cliente registrando uma empresa na junta comercial, aí a gente precisa saber quantos metros tem um imóvel que vai funcionar. O que é que isso interessa?
está lá parada e a junta teve um problema de hack no sistema, não consegue se informar quantos metros tem o imóvel. Aí passei o imóvel por e-mail. Não, mas aí quer ver o registro do imóvel. O que é que isso tem a ver uma coisa com a outra? Libera a empresa, depois vai lá e vê se não tiver condição, fecha, multa, etc. Né? Mas aqui não. Impede-se o fluir do negócio, o fluxo normal, para somente depois é que funcionar. Dá licença para todo mundo, dá alvará e depois tem uma fiscalização eficiente. Se não funcionar, aí vai haver uma penalidade, uma responsabilização do sócio. A gente precisa começar a confiar no cidadão, que nem todo ele é um sonegador, nem todo ele quer ludibriar, nada. Vamos criar a presunção do bom contribuinte e punir os maus contribuintes, os fraudadores, os desonestos, os que realmente sonegam. Quem não está pagando tributo é sonegador? Não está pagando agora porque não pode, a empresa fechou. Né? Então, a empresa fechou, houve o desemprego. Tem que haver essa distinção. É verdade. E não ser generalizado. Professora, a nossa live já está para cair. Eu queria agradecer demais a tua atenção, a tua exposição. É sempre uma aula e uma oportunidade maravilhosa ouvir um pouco do que você tem a ensinar. Então, eu gostaria de te agradecer e dar a palavra para você se despedir para o pessoal que está assistindo, já avisando que essa live está gravada. Eu que agradeço demais a você, parabenizo novamente pelo movimento. E é um privilégio estar aqui com você nesse grupo. E agradecer esse público, 10 horas da noite já, né? Está aí ouvindo sobre matéria tributária. Eu ando escrevendo muito sobre felicidade e realmente uma das coisas que a gente não deve fazer é ficar discutindo problemas às 10 horas da noite. Já é hora de você relaxar. Lhe ajuda a ser mais feliz, viu? Então, vamos terminar isso aqui dizendo o seguinte, que a gente, como cidadão, tem que ter esperança. A gente tem que participar, não pode se omitir. Nós, formadores de opiniões, temos que procurar esclarecer a sociedade, a mídia, os parlamentares, para que exatamente a gente possa ter um sistema tributário justo, adequado, mais simples. Eu não quero nem carga tributária, não quero nada. Eu só quero mais simples para não complicar tanto a vida do cidadão e não gerar um custo extra sobre isso aí. Mas nós, mulheres, também temos que refletirmos mais sobre o que nos afeta, o que nos impacta e tentar também tomar uma posição sobre isso. É um movimento hoje que já está no mundo todo, exatamente de se discutir se, mesmo que diretamente não haja um impacto, se esses impactos que tem sobre as mulheres, mesmo que indiretamente, não termina afetando não só as mulheres, como a própria economia. Como eu mostrei no caso da micro e pequena empresa, do MEI, das prestadoras de serviço, no caso da cesta básica. Olha, Micaela, uma alegria rever você, apesar de longe. Abraço a todos. Parabéns pelo evento. Gente, olha, obrigado por ter ficado até aqui, ouvindo a gente falar sobre isso. E vamos nos juntar. E sempre ter esperança que nós podemos mudar. Obrigada. Com certeza, pessoal. Mariel, um grande beijo para você. Muito obrigada, pessoal. Um grande beijo.